Olá, querida turminha do quarto ano. Eu sou o professor Adriano. Hoje nós vamos fazer uma aula para corrigir a atividade de ciências. Sejam muito bem-vindos. Eu lembro a vocês que hoje nós vamos fazer a correção de, de exercícios que são relativos a 2 dias no seu cronograma. Nós vamos corrigir consta no seu cronograma para o dia 14 e também o que consta no seu cronograma já para o dia 28, certo? Porque nós precisamos iniciar as avaliações e nós temos que concluir. A gente percebeu que as avaliações de vocês iam cobrar todo esse conteúdo, todo o conteúdo de ciências do caderno integrado, tá bem? Então a gente começa aí na página 25, né, do seu caderno integrado. Acompanhe, por favor, aí. E aqui a gente vai continuar, a gente vai falar, na verdade, sobre fungos e bactérias, certo? E o Newton vai começar dizendo: olha que legal, estamos de volta. Lembra que nas aulas anteriores sobre as cadeias alimentares nós falamos sobre decompositores? Hoje nosso foco será nesses seres microscópicos, mas que são de grande importância para o equilíbrio ecológico. Eles agem num processo chamado decomposição. Você sabe o que é isso? Calma, a professora Ana vai ajudar a compreender. Então vem a professora Ana e diz o seguinte: obrigado pelo convite, Newton. Então, para que possamos compreender o real significado da palavra decomposição, precisamos buscar no dicionário que diz que é o ato ou efeito de decompor-se, divisão de um todo nos seus elementos componentes. Mas, para que você entenda como isso acontece no seu dia a dia, observe a ilustração abaixo. Então, nós vamos ter aí na ilustração abaixo uma maçã, né, primeiramente, e depois aparece uma maçã em decomposição. Ou seja, a maçã já está sendo desfeita pela ação aí de micro-organismos microscópicos, né? E a gente na página 26 a gente vai falar mais sobre isso. Página 26 vai dizer o seguinte aí no seu livro. A professora Ana começa falando, dizendo: na primeira imagem da página anterior, temos uma maçã pronta para ser degustada. Na segunda, uma maçã que passou do tempo de ser comida e por isso sofreu a ação dos decompositores, fungos e bactérias. Certamente você já deve ter visto essa cena em sua casa ou em algum outro lugar. Então, queridos, certamente a gente já viu, não necessariamente como aparece na imagem, né? Mas a gente já viu alguma situação em que deixamos um alimento em algum lugar, guardado em algum lugar, e depois de um tempo ele foi se deteriorando, ele foi ficando mais feio, né? E iniciando o processo de decomposição. Ele começou a ser destruído pela ação de fungos e bactérias. Tudo bem? Então, continuando. Aí o vovô Zelino vem e continua, né? Na natureza nós encontramos fungos unicelulares e fungos multicelulares, e a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas. Ao se alimentarem desses restos mortais, os fungos agem mantendo o equilíbrio ecológico. Os fungos e as bactérias são os principais decompositores da natureza e têm um importante papel na reciclagem de nutrientes orgânicos fundamentais no equilíbrio da natureza. Aí vem a nossa outra amiguinha, né? Que é a Valentina. E ela diz: eu vi na internet que algumas espécies de fungos são utilizados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos. Fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação
de pães e bebidas alcoólicas. Alguns cogumelos, conhecidos como champignon e shiitake, são empregados na culinária e consumidos em diversos pratos. Na fabricação de certos tipos de queijo são empregados fungos que lhes dão um sabor bem característico. Eu trouxe algumas imagens, vamos ver? Então aí aparece um medicamento, né? Que ele é feito à base de fungos unicelulares, conforme Valentina havia explicado. E aparece aqui também o queijo gorgonzola, que ele é para que finalize seu processo de produção, para que ele termine de ser feito, né? Ele vai precisar também sofrer a ação aí de bactérias, porém são bactérias mais saudáveis, né? Bactérias que podem ser ingeridas, que não vão fazer mal ao nosso organismo, né? Diferente de outros fungos e outras bactérias que quando entram em ação em alimentos, como no caso da maçã, se a gente ingerir, a gente vai passar mal. Entendido? Então a gente vai para a página 27 do seu caderno integrado, na parte de ciência. Então, queridos, a professora Ana vai começar dizendo aí, nós vamos ter os exercícios para realizar, né? E a professora Ana diz: agora nós vamos exercitar os nossos conhecimentos com uma atividade bem interessante. Tenho certeza que você vai gostar e desenvolver com muita facilidade. Capriche! Então, a questão 1. Aprendemos muito sobre a importância dos fungos e bactérias no equilíbrio ecológico. Conforme o que vimos, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, a letra A. Uma fruta não conservada não corre o risco de sofrer a ação dos decompositores. E aí, queridos, será que é verdadeiro ou é falso essa afirmativa? Então, queridos, aqui na página 27, nós vamos ter a professora Ana. Professora Ana falando aí com a gente. E ela diz o seguinte: agora nós vamos exercitar os nossos conhecimentos com uma atividade bem interessante. Tenho certeza que você vai gostar e desenvolver com muita facilidade. Capriche! Questão número 1. Aprendemos muito sobre a importância dos fungos. Questão número 1, né? Dos fungos e bactérias no equilíbrio ecológico. Conforme o que vimos, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então a letra A, vamos ver se a afirmativa A é verdadeira ou é falsa, né? Ela diz: uma fruta não conservada não corre o risco de sofrer a ação dos decompositores. Será que é verdadeiro ou será que é falso, pessoal? Vamos ver se essa resposta a gente vai colocar verdadeiro, V ou F, né? Então, essa é uma afirmativa falsa, né? Uma fruta não conservada, ela corre sim o risco de sofrer a ação dos decompositores, né? De vir a estragar, como aconteceu com a maçã, que a gente viu na página anterior, né? E a letra B diz o seguinte: os decompositores são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Será que é verdade, queridos? Será que, de acordo com o que a gente estudou, essa afirmativa é verdadeira ou será que é falsa? Então, essa é uma afirmativa verdadeira, né? Realmente, os decompositores são fundamentais para o equilíbrio ecológico, né? Se eles não existissem, ia haver um desequilíbrio ambiental, né? E a letra C diz: alguns tipos de fungos se alimentam de restos mortais de animais. Isso é verdade ou isso é mentira? É verdadeiro ou é falso, queridos? Então, de acordo com o que estudamos, é verdadeiro. Alguns tipos de fungos se alimentam de restos mortais de animais. Aqueles seres decompositores que contribuem para que aqueles restos de matéria, né, eles se desfaçam, a gente pode dizer assim. Letra D. Os fungos não têm importância para a natureza. Será que, de acordo com o que a gente estudou, isso é verdadeiro? Não, né, queridos? Isso é falso. Eles são muito importantes para a natureza. Eles contribuem para o equilíbrio ambiental. E a questão do número 2, queridos, diz que vimos que, além de servir como agente decompositor da matéria morta, os fungos podem ser usados com outras finalidades. Quais são elas? Cite exemplos. Então vamos ter outras finalidades pelas quais
os fungos são utilizados, né? Para as quais os fungos eles são utilizados também. Então, alguns fungos são utilizados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos, né? Certo? Então, a Duda Linda, ela continua aí, dizendo que apesar de alguns fungos e bactérias serem utilizados na fabricação de medicamentos, bebidas e alimentos, é preciso ter cuidado, pois nem todos possuem essa função. Em outros casos, existem muitas doenças que são causadas por fungos ou bactérias. Se vir um alimento em estado de decomposição, nada de comer, hein? Como no caso da maçã. Queridos, a maçã, se você deixa ela num local sem estar sendo conservada, fora da geladeira, por exemplo, depois de um tempo ela vai começar a ser contaminada por fungos e bactérias. Eles vão começar a decompor aquela maçã. E aí vem a professora Ana e diz: é isso mesmo, Duda Linda. Vendo por esse lado, podemos concluir que os fungos são seres maravilhosos, não fosse o seu lado parasita, causador de doenças em plantas e animais. Então existem os fungos que eles fazem bem para o nosso organismo se a gente ingerir, como no caso do queijo, né, que ele vai ser produzido à base de alguns tipos de fungos e bactérias, né? Existem aqueles que vão fazer mal para a nossa saúde. Então, aproximadamente 100 espécies de fungos causam infecções nos humanos. Chamamos essas infecções de micoses. Na página seguinte, mais uma questão para você exercitar os seus conhecimentos. Vamos ver. Então, queridos, aqui na página 28, a Duda Linda diz: capriche na atividade. Nós vamos ter um exercício a fazer, né? Aqui. A questão do número 3 diz: sabemos que os fungos e bactérias são muito importantes no equilíbrio ecológico e manutenção da vida na Terra. Abaixo, assinale apenas aquilo que, segundo os nossos estudos, for verdadeiro, né? Então aqui teve até um errinho no caderno integrado, mas nada que vai interferir aí na questão. A gente só vai marcar aquilo que for verdadeiro de acordo com o que foi estudado, né? Então, a primeira afirmativa, vamos ver se ela é verdadeira, de acordo com o que foi estudado. Ela diz que fungos e bactérias são agentes decompositores. É verdadeiro ou é falso, queridos? A gente vai marcar X ou não? Na verdade, aqui é para assinalar. A gente marca um X ou assinala de alguma outra forma. Realmente, os fungos e bactérias, eles são seres decompositores, né? Então, a gente vai marcar. Pode marcar um xizinho aí na sua atividade, ou marcar, assinalar de qualquer outra maneira. A segunda afirmativa diz que os fungos e bactérias ajudam na produção de oxigênio para as plantas. Será, queridos? De acordo com o que a gente estudou, eles fazem parte da fotossíntese, né, do processo de produção de alimento das plantas, né? Eles ajudam na produção de oxigênio para as plantas, né? Será que as plantas utilizam oxigênio ou será que somos nós? Então, a gente aprendeu que as plantas elas utilizam para a produção do seu alimento o gás carbônico, né? E somos nós que precisamos do gás oxigênio. As plantas liberam o gás oxigênio para a gente. Então, essa a gente não vai marcar. E a terceira afirmativa diz que a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas. Então, de acordo com o que a gente estudou, realmente é isso, né? Está correto. E a terceira afirmativa: os fungos e as bactérias não são os principais decompositores da natureza. E aí, a gente vai marcar X nesse daí: os fungos e as bactérias, eles não são os principais decompositores da natureza. Isso é verdadeiro ou é falso? Então aqui, de acordo com o que a gente estudou, os fungos e as bactérias, eles são os principais responsáveis pela decomposição, né? São os principais decompositores na natureza. Então é por causa desse nãozinho aqui, que essa resposta não está correta. A gente não vai marcar, tá certo? E aí o Newton continua: os fungos e bactérias são muito importantes para o equilíbrio ecológico, pois atuam como agentes decompositores da matéria morta
e impede a infecção de diversas doenças. Além disso, vimos que algumas espécies são usadas na fabricação de alimentos, medicamentos e bebidas. Apesar de tudo isso, existem outras espécies que são altamente nocivas e transmissoras de doenças. Até o nosso próximo encontro, queridos amigos. Então aqui a gente termina, né? A gente finaliza aqui o nosso caderno integrado na parte de ciências e foi muito bom, né? Com certeza vocês conseguiram aprender bastante coisa, foi muito legal. É um material muito interativo, muito dinâmico, que facilita bastante a compreensão. E você pode, querido, estudar quantas vezes você achar necessário. Pode pegar o seu caderno integrado, revisar, até porque você vai precisar fazer isso mesmo para que você possa fazer a sua avaliação, a sua prova da segunda unidade. E eu finalizo aqui agradecendo a você pela participação aí nessa aula. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento, para o aumento do seu conhecimento. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.